Olá, alunos de redes de computadores. Vamos continuar a nossa aula de camada física, né? Paramos na última videoaula nesse slide, onde falávamos dos padrões de constelação. E agora vamos falar algumas coisinhas, algumas características aí dos modems, né? Primeiro que modems se comunicam com o mesmo padrão de constelação ou padrão inferior. Sempre quando você vem com um novo software, um novo protocolo, ele tem que dar suporte aos anteriores, porque senão você não vai entrar no mercado, né? E aí a gente fala do eco. O eco acontece quando você tem o fenômeno da refração, né? O que é a refração? A refração é quando uma onda eletromagnética encontra a superfície de separação de dois meios distintos, com índices de refração diferentes. Então, parte da onda refrata, continua o seu trajeto, e parte da onda reflete, retorna. Então, isso que retorna é a onda refletida na modulação, nos modems, é o que a gente chama de eco. Interface DTR-DCE. DTE é Data Terminal Equipment e DCE é Data Component Equipment. É só DTE é o PC, é o computador, e DCE é o modem. Só isso. Então, qual que é a interface? O que conecta o PC a um modem? Pode ser que você vá ter que configurar um roteador, então pode ser que você utilize esse tipo de situação, configurar uma rede telefônica, né? Então, às vezes, ainda hoje em telecomunicações, você usa comunicação via modem externo, por exemplo. Então, a interface é o RS-232, que é um padrão no nível físico, né? Ele vem trazendo todas as questões mecânicas, né? Ou seja, é um conector de 25 pinos, 9 que são mais usados, as dimensões, está tudo no padrão, a forma. Tem também questões procedurais, de procedimentos, a maneira de troca das mensagens pelos pinos, questões funcionais, o significado do sinal de cada pino, questões elétricas também, uma tensão menor que é menos 3 volts é o bit 1, uma tensão maior que é mais 4 volts é o bit 0, por exemplo, né? Então, o RS-232 é esse conector de 25 pinos, que faz essa interface entre o computador e o modem externo. A taxa máxima de dados que o RS-232 consegue é 20 kbps. Né? Você vai falar, pô, mas 20 kbps é uma taxa muito pequena. Realmente é uma taxa muito pequena para um usuário de internet, mas para uma comunicação, por exemplo, de configuração de um roteador, você precisa do hiperterminal e ele vai precisar. Você vai abrir o hiperterminal na máquina e ele se comunica a 9.600 bps, então tá ótimo, né? Comprimento máximo do cabo 15 metros, e existem outras versões aí de interface que estão aí listadas. Questão de ruído, né? Depreciação do sinal, né? Primeira coisa que nós vamos ver é a questão do ruído. O ruído ele pode ser um ruído permanente ou um ruído impulsivo. A transmissão de dados, ela se dá por movimento de elétrons, né? Então, é uma onda de tensão e essa onda se dá por movimento de elétrons. E esse próprio movimento de elétrons causa ruído. Então, isso é impossível de se tirar, é o que a gente chama de ruído branco, ruído térmico. O próprio movimento dos elétrons devido à temperatura, né, ambiente que nós trabalhamos, então isso já provoca esse ruído branco, esse ruído térmico, né? É aquele chiado na comunicação, sempre está presente, não há como eliminar, porque é devido ao movimento dos elétrons, né? Obviamente quando você está trabalhando com ondas dessa forma, né? Então é aquele chiado incoerente, pequena amplitude,
vasta faixa de frequência, né? Grande faixa de frequência e pequena amplitude, mas impossível de se tirar. Você poderia falar o seguinte: mas o importante sempre é a relação sinal-ruído, né? Para melhorar a relação sinal-ruído, então vamos amplificar o sinal. Só que acontece que se você amplificar o sinal, você amplifica o ruído branco também. Ruído branco, ruído térmico ou ruído gaussiano, é o mesmo nome. São nomes, na verdade, são nomes diferentes para a mesma coisa. Né? Então, quando a TV sai do ar, né, aquele som que você ouve é a amplificação do ruído branco. O ruído impulsivo. O ruído impulsivo já é diferente. Né? Ele tem uma faixa de frequência estreita, mais uma grande amplitude. Então, o ruído impulsivo ou o ruído transiente, né, ele é devido a curto-circuito, a descarga atmosférica, esse tipo de situação. E sempre o que é primordial é a relação sinal-ruído. Isso é que é importante para a comunicação. Não interessa quanto é o seu ruído, o que interessa é quanto é o seu sinal dividido pelo seu ruído. Eco, a gente já falou, é onda refletida, né? Causa aquele incômodo. Né? E a diafonia é a indução de uma linha na outra. O pessoal chamava de linha cruzada. Distorção por atenuação. Então, o que acontece? Nós já falamos que o sinal ele é composto por várias componentes em frequência. Então, todo sinal é composto por várias componentes em frequência, frequências mais altas e frequências mais baixas. Ok? Então, a atenuação, o que ela é? Ela é uma perda da potência do sinal, uma perda em amplitude, né, inerente à comunicação. Né, isso vai sempre acontecer. Né? O sinal se propaga e, ao se propagar, ele se atenua, ele diminui sua amplitude. Né? Só que acontece que as componentes do sinal de maiores frequências sofrem maiores atenuações. Tá certo? Então, as componentes em frequência não se atenuam com o mesmo coeficiente. Então, algumas componentes se atenuam 90%, outras componentes se atenuam 89%. Tá? E isso é um problema, que na hora de você reconstruir o sinal, você não vai conseguir reconstruir exatamente o que foi transmitido. Ou seja, isso vai causar uma distorção. E uma distorção ocasionada pela atenuação, ocasionada pelas componentes em frequência do sinal não atenuarem da mesma forma, com o mesmo coeficiente. Tá certo? Então isso causa uma distorção. O que é uma distorção, gente? É uma leve mudança no sinal. Então o que você recebe é ligeiramente diferente do que foi transmitido. Só que esse ligeiramente pode te causar grandes problemas. Essa distorção também isso pode ser por fase. Né? Por quê? Porque as componentes do sinal de maiores frequências sofrem maiores retardos. O que é isso? Retardo é o tempo que leva para sair do transmissor e chegar no receptor. Né? É atraso de comunicação. Então, as componentes em frequência não têm exatamente o mesmo atraso. Algumas chegam ligeiramente antes que as outras. Então, na hora que você vai recompor o sinal no receptor, você vai recompor um sinal que não é exatamente o que foi transmitido. Né? E isso pode te ocasionar problemas também. Então, existe a necessidade do uso de equalizadores de fase, que colocam todos chegando ao mesmo tempo. Aqui também, na distorção por atenuação, existe a necessidade de equalizadores para se minimizar esse problema. A gente está falando muito em sinal-ruído. Né? Sinal-ruído é expresso em decibéis. Né? 10 log
de uma potência recebida sobre uma potência transmitida, né? Então, em telecomunicações, nós trabalhamos muito com decibéis. Muito com decibéis. Né? Por quê? Porque as grandezas são muito distantes uma da outra. A potência recebida, né, sei lá, você transmite 1 miliwatt e recebe 10 a menos 9 watts. Né? Então, são muito discrepantes, os valores são muito diferentes. Então, você coloca em logaritmo 10 log de uma grandeza sobre a outra. Ok? Vocês têm que ter em mente que 3 dBs é metade da potência, ou seja, você está 10 log de meio, né? Então você vai ter aí 3 dBs, né? E 30 dBs, por exemplo, é uma relação de 1 sobre 1000. Né? Então isso aí não é para decorar, é só para ilustrar. Limitação nas taxas de transmissão. Primeiro, um canal sem ruído. Que no fundo não existe. Né? Vocês viram que o ruído branco sempre vai existir. Então, um canal sem ruído. Existe a limitação imposta por Nightst, teorema de Nightst. Você vai mostrar o dobro da maior frequência contida no sinal. Então, a velocidade em bounds, perdão, né, a taxa em bounds, ela vai ser 2 vezes W, onde W é a faixa de frequência que você está trabalhando. Então, é aquela história. Canal de voz, 0 a 4 kHz. Vou mostrar com quantos bounds? 8.000 bounds. Dobro da maior frequência contida no sinal. É isso que está na primeira fórmula ali. E a minha informação? Aqui é uma fórmula matemática do que a gente discutiu nos padrões de constelação. Essa discussão que nós fizemos aqui em bounds em BPS, essa fórmula aqui equaciona, essa segunda fórmula, equaciona completamente essa situação. Né? Então, retomando o nosso exemplo. Né? Canal de voz, 4 kHz maior frequência, então a minha taxa de amostragem, a minha taxa em bounds, ela vai ser 2 vezes a maior frequência, então vai ser 8.000 bounds. 8.000 bounds. E a minha taxa em BPS? Ela vai ser 2 vezes a maior frequência, ou seja, esse 2W aqui é a taxa em bounds, que é o que a gente estava fazendo antes, é a taxa em bounds, vezes log na base 2 de K, onde K é o número de níveis, é o número de estados. Então, com essa conta aqui, você consegue fazer. Ou você pode usar esse cálculo aqui, né? Ou você pode fazer esse raciocínio que a gente estava fazendo aqui. Ó. 2 elevado ao número de bits por amostra é igual ao número de estados. Então você também pode usar esse raciocínio. Ok? Então, um exemplo, canal de voz, né, foram feitos cálculos para 16 níveis, né, 16 estados. Canal com ruído. Para aumentar a velocidade, né, vamos consertar aqui. Então, para aumentar a taxa C, o que é essa taxa C? Essa taxa C é a taxa em BPS. Então, para aumentar a taxa em BPS, basta aumentar o número de níveis. Então, é aquela história. Então, se eu quero esse C muito alto, eu venho no K aqui e coloco um número muito alto aqui. Por quê? Porque no W não dá para mexer. É o dobro da maior frequência. Então, eu venho aqui e mexo no K. Coloco número de níveis maior, número de estados maior. Você se lembra que a gente já falou que isso não funciona, né? Se você começa a colocar um número muito grande de estados aqui, você tem problema com ruído. Qualquer ruído vai ocasionar erros, você vai interpretar de forma errada em qual estado que você está aqui no seu diagrama de constelação. Então não dá para aumentar indefinidamente. Então existe o teorema de Shannon, que vai limitar essa velocidade. Ou seja, essa taxa, né? Vai limitar a taxa em BPS. Vai limitar a taxa em BPS.
Então, o teorema de Shannon, o que ele diz? Ele diz que a taxa em BPS vai ser W, né, que é a largura de banda do seu sinal, a maior frequência do seu sinal, vezes log na base 2 de 1 mais relação sinal-ruído. Ou seja, quem vai limitar a taxa em BPS é a relação sinal-ruído. Se o seu ruído for muito grande, ele atrapalha, ele limita a sua taxa em BPS, que é o que a gente já tinha visto nos padrões de constelação. Então, isso aí, matematicamente, Shannon veio e apresentou essa limitação. Vamos falar aqui sobre detecção de erros. Detecção de erros é diferente de controle de erro. Controle de erro, nós vamos ver mais à frente, e a gente já mencionou sobre isso. Controle de erro é saber se o pacote chegou ou não ao receptor. E se não tiver chegado, você pode eventualmente querer retransmitir para que ele chegue no receptor. Né? O pacote não chegou, você vai retransmitir o pacote. Isso é controle de erro. Agora já a detecção de erro tem a ver com o conteúdo do pacote. Então, tem a ver com os bits. Se os bits chegaram de forma correta ou não ao receptor. Se a sequência que saiu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 foi exatamente essa frequência que chegou ao receptor. É isso que você quer saber quando você está falando em detecção de erros. Então vamos aqui falar sobre a taxa efetiva. A taxa efetiva ou throughput, taxa efetiva, são bits de informação sobre os bits totais. Então, se você gasta 10 bits para levar 8 bits de informação, você está com a taxa efetiva de 0,8. 8 dividido por 10. Ok? Taxa efetiva. O EDC são bits de detecção e correção de erros, chamado também de redundância. Ou seja, como é que é feito a correção de erros? A detecção de erros. Ela é feita através da inserção de bits. Então, são bits que são inseridos no pacote ou na informação, no sinal. Então, são bits que são inseridos para fazer essa função. Ali a gente fala que a detecção de erros não é 100% confiável, mas ela pode ser 99,999% confiável. Quanto maior os bits que você usa para fazer detecção de erro, melhor essa detecção de erro. Vamos ver isso através de um exemplo. Né? Então, vamos ver isso através da verificação de paridade. A paridade é o tipo mais simples de detecção de erro. Ela é uma detecção de erro de 1 bit. De 1 bit. Então, olha só. A paridade, inclusive, ela pode ser paridade par ou paridade ímpar. Tá? Considerando, então, uma paridade ímpar, de bit único, um bit só. O que você está transmitindo é essa sequência aqui. Essa sequência de bits. 0, no primeiro desenho da esquerda. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. É isso que você está transmitindo. Então, o que vai acontecer? É uma paridade ímpar. Então, se você vai na informação e vai contar o número de bits uns. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 bits uns da informação. Então já é um número ímpar. Então lá no bit de paridade você vai colocar 0. Porque já tem um número ímpar de uns. Se tivesse um número par de uns, no bit de paridade você iria colocar o bit 1. Por quê? Porque é paridade ímpar. Para que o número total seja ímpar. Então, o que acontece? Lá do outro lado, o receptor vai pegar essa informação e vai fazer a mesma coisa, vai contar o número de bits uns. Então, ele vai contar, tenho 9 bits uns. Então lá no bit de... Ele nem olha para o bit de paridade, ele fala, no bit de paridade, então tem que ter o número 0.
porque já tem 9 bits uns. Aí ele vai lá no bit de paridade e olha. Se for 0, ele interpreta que ok, os bits não foram corrompidos. Os bits que chegaram foram exatamente os bits que foram transmitidos. Só que existe um problema. Essa detecção de erro por paridade de um bit, ela é muito fraca. Por quê? Porque o que acontece? Na transmissão, um bit 1 pode ter sido trocado por um bit 0, e um bit 0 pode ter sido trocado por um bit 1. Então, o conteúdo foi corrompido, mas o algoritmo da paridade ímpar não vai detectar. Vai achar que não houve nenhum tipo de erro nos bits, né? Então a detecção de erro vai falar que não houve erro nos bits. E houve, né? Então vocês viram que é bastante fraco esse tipo de detecção de paridade. Mas é o que a gente colocou aqui. Isso é para um bit. Se você usa muitos bits, existem outros algoritmos como CRC, por exemplo, Cyclic Redundant Check, CRC, que usa 8, 16 bits, aí não, ele faz uma detecção de erro com muito acerto, né? Com bastante confiável, com confiabilidade 99,9%, por exemplo. Então, em cada 1000 erros de bit, ele só deixa passar um. Então, ele encontra 999. Então, quanto mais o número de bits você usa para fazer detecção de erro, melhor é essa detecção de erro. Ok? Então, nós terminamos aqui essa camada física. Camada física, esgotamos o assunto. E logo depois vamos iniciar a camada de controle de enlace. Ok? Então, até mais. Tchau a todos.